a 9ª live na última semana de lives, que na verdade isso aqui é um aquecimento para o nosso evento Independência no Alemão, que vai acontecer nos dias 17, 19 e 21 de abril. Se você ainda não se inscreveu nesse evento, só procurar o link. Se você estiver no Instagram, o link está na bio. Se você estiver em outra rede, só procurar o link na descrição que você vai encontrar, beleza? E hoje vai rolar uma entrevista maravilhosa com o Kainan. Kainan Araújo é um músico que mora aqui na Alemanha já tem um certo tempo. E só esperar o Kainan entrar aqui, ele já entrou. Acabou de entrar o Kainan. Gente, vocês estão ouvindo? Tá tudo bem com vocês? Tudo beleza? Estão preparados para a entrevista que vai rolar com o Kainan, que se tornou independente no alemão? Kainan, acho que tem que me mandar para mim um convite aqui, né, para entrar Esse evento é gratuito, sim. O evento é 100% online, 100% gratuito. Você se inscreve com o link que está na descrição aqui do meu Instagram. É um evento maravilhoso que vai ajudar vocês a se tornarem independentes no alemão. Bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está na Europa. O Kainan enviou sua solicitação, já cliquei em aceitar. Ah, tem que clicar 2 vezes. Opa! Opa, tudo beleza? Deixa eu aumentar mais aqui. Beleza, meu irmão? Você tá me ouvindo bem, Kainan? Deixa é diferente Tá. do o tamanho, né? A proporção do celular. Vou dar uma afastadinha aqui para ficar um pouquinho melhor. E agora, tá bom para você? Peraí, eu vou colocar o celular aqui nesse suporte que fica um pouco melhor de movimentar. Tá conseguindo me ouvir Tô bem? ouvindo de boa. O pessoal deve estar ouvindo também, não tá? Tá gravando para mais alguém? Não, tá travando. E eu que não tô te ouvindo bem agora. Tua internet tá falando um pouquinho aqui, eu acho. Um pouquinho só. Mas vamos tentar, vamos continuar. Então, eu mudei do Wi-Fi para a internet do 4G, justamente para Então, não beleza. travar. O 4G Eu acho que é acho que tá melhor, bom agora. Acho que ficou bom. Acho que ficou bom. mas a sua também está travando para mim. Ah, é. Gente, a internet tá Um travando. pouquinho. Eu e o Kainan tá travando para vocês? Deixa eu mexer minhas mãos assim para ver, pra ver se vai ficar em câmera lenta ou vai ficar normal. Olha o teste para vocês, gente. Vê se minhas mãos estão movendo rápido ou tá travando. Vamos lá, vamos dar continuidade que eu acho que vai rolar. Tipo, o áudio não está sincronizado com sua voz, Não tem nada não. com o movimento da Vamos sua continuar boca. que não tem problema não. Vamos lá. Seguinte, acho que uma pergunta que não quer calar, que muita gente me pediu para te fazer, etc., é a seguinte. Você fala o alemão e conseguiu desenvolver isso dentro de 6 meses, esse alemão do dia a dia? Sim. Se eu puder explicar, eu acho que cada aprendiz de alemão tem uma realidade e um propósito, né? A realidade é o que você está vivendo no momento, a sua condição, e o propósito é o seu comportamento para buscar aquilo que você quer chegar, né? E eu moro na Alemanha há um tempo, né? E aquela coisa de brasileiro querer aprender alemão na raça, né? Do jeito que dá. E isso não me ajudou, tipo, mas no momento que eu passei a fazer o curso com você, né? Realmente a gente fez o curso do A1
em 6 meses ali e eu consegui, tipo, me deu uma tranquilidade a usar o alemão do dia a dia Maravilha. muito, muito Show de boa. bola. Outra pergunta. Como era a tua fala, como era a tua fala do alemão antes do contato com esse método que eu tenho, que é o método ADD, né? Método voltado para o alemão do dia a dia e tudo mais. Como é que era a tua pronúncia, a tua fala antes de você utilizar esse método e como é que essa fala ficou depois de utilizar esse método? Então, antes era bem mais limitado, bem mais, como é que eu posso dizer, se limitava a frases em que eu tinha decorado ou se limitava, sei lá, a um básico do básico mesmo. Eu não conseguia, a verdade é essa. Eu não conseguia ter um diálogo, a verdade é essa. Eu tinha frases prontas, né, de bom dia, de obrigado, de, sei lá, como eu sou músico, não, então eu ensaiava frases para falar no meu show. E isso, e às vezes depois do show, como eu falava aquelas frases no palco, as pessoas achavam que eu era fluente, né? E aí vinha falar comigo em alemão depois e agora, tipo, não sei falar, só sei aquelas 3 frases. Então, antes de conhecer esse método, né, o seu método, realmente eu não Uhum. conseguia ter um diálogo. E como é que ficou depois, assim? O que é que você meio que aprendeu? O que é que ajudou para que na prática fosse diferente? O que é que aconteceu, assim? Como é que foi esse lance dessa transformação? Acho que é interessante para as pessoas saberem como é que funcionou esse lance da transformação. Como é que ficou depois? Então, mudou radicalmente, né? Eu passei a conseguir conversar com as pessoas, você entender as pessoas, né? Porque o fato de você ser brasileiro e você ter desenvolvido um método não de tradução literal, mas de associação do que uma expressão em alemão representa para nós em português, como que o alemão pensa, nessa coisa da comparação, isso que para o brasileiro adulto já é muito importante, né? Porque o idioma tem coisas que são intraduzíveis. E a gente fica assim, e agora? Tipo, o cara falou uma expressão do dia a dia e eu não faço ideia Uhum. do que é isso, né? E tanto de formas de formar frases, né? A forma de pensar, como eu vou pensar em alemão para formar uma frase, tudo isso faz parte, né, do seu curso que a gente viu. Isso me ajudou muito e eu passei a conversar com as pessoas, claro, no começo limitado, aquela coisa ali, mas eu passei a ter muito mais confiança em entender. E claro, isso requer dedicação, requer muita dedicação, né? É uma coisa que funciona, todo método ele é eficaz se você se dedica, né? Então, realmente Exato, funcionou. exatamente. O método ele vai te dar um caminho que, obviamente, pode acelerar o processo de aprendizado, né? Se o método for eficiente, mas vai ter que percorrer esse caminho é a pessoa, né? Uhum. E quanto mais, enfim, focada ela tiver, mais determinada, for persistente e for disciplinada, ela vai conseguir antecipar o tempo de aprendizado. Porque não tem problema nenhum em você ser independente no alemão depois de 1 ano, depois de 2 anos, ou o que for. Não tem problema nenhum. Mas quem quiser acelerar, realmente dá para acelerar desde que a pessoa realmente tenha acesso a um método que é focado nisso e que ela pague o preço também, que ela faça o que tem que ser feito. Né? Se ela fizer o que tem que ser feito, ela vai atingir o objetivo, senão não. Igual a dieta, ou aprender a tocar sanfona, ou violão, ou o que for. Eu mesmo comecei a aprender sanfona e morri na praia. Porque minhas prioridades mudaram e não dei continuidade, né? Se a pessoa tem a prioridade de aprender alemão, ela tem que colocar em prática e fazer todos os dias e obedecer o método para atingir aquele objetivo específico. Kainan, uma outra. Gente, se vocês quiserem fazer Isso mesmo. perguntas ao Kainan, fiquem à vontade, tá? Tô acompanhando aqui, até agora eu não vi nenhuma pergunta específica, não, mas eu vou fazer mais perguntas para o Kainan. Kainan, você chegou a pensar que o alemão não era para você? Você olhou para o idioma e falou assim: não é para mim não.
esse negócio aqui é muito difícil, não é para mim. E aí eu quero saber se isso aconteceu, como é que foi? Eu tive esse pensamento antes de vir para a Uhum, Alemanha, né? Quando eu cogitei a possibilidade de Alemanha, né? De uhum, vir de vez para ficar, em que eu pensei, né? Porque a cabeça, assim, não vou generalizar, né? Mas na minha mente, eu achava assim: eu vou para a Alemanha, vou aprender inglês e vai ser suficiente, vou viver com o inglês. Só que aí você foi uma das pessoas que já me falaram de imediato e outros amigos daqui falaram, velho, aprenda o idioma do país que você vai morar. Tipo, claro, o inglês é um idioma beleza que você consegue se virar no mundo todo, mas você vai morar na Alemanha, você tem que aprender alemão, você tem que entender a cabeça do povo. E aí antes de vir para cá, eu realmente eu pensei, falei, uau, eu lembro que eu botei na Netflix uma série em alemão. Meu amigo, que medo que me deu. Tipo, o que é isso? Tipo, não tinha nada, não me trouxe nenhuma associação. O inglês a gente é mais acostumado no Brasil, a pelo menos ouvir, né? E me deu muito medo, né? Quando eu ouvi o alemão a primeira vez, ali, pessoas falando uma pronúncia, a forma de mover os lábios, o som que tem que se emitir, né? Eu me espantei muito, mas eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa que eu aprecio os processos. Eu não sou uma pessoa guiada com o resultado. Eu aprecio o processo e eu me divirto no processo, né? E aí eu fiz isso em alemão, né? Eu fui me divertindo no processo. Em cada fase eu passei, na fase que eu estou ainda, né? Que ainda falta uma longa estrada para eu adquirir o alemão que eu quero, né? Mas eu fui me divertindo no processo. Mas realmente eu tive o pensamento de que talvez um dia o alemão não seria para mim. maravilha. E aí você chegou a pensar então que o alemão não era para você. Hoje que você é independente no idioma, ou seja, você consegue resolver suas coisas do dia a dia sem depender de uma outra pessoa. E justamente muito mais do que isso, né? Você ajuda outras pessoas, outros brasileiros, a ter problemas aqui na Alemanha. Minha pergunta é a seguinte: hoje que você é independente, quando você pensa, caramba, eu achei que em alguns momentos eu não fosse, porque o alemão é muito difícil, etc. Como é que você vê isso com a cabeça de hoje, com o alemão que você tem hoje? Ah, velho, eu acho que nada é impossível para o ser humano. A força maior da natureza se chama vontade, né? Eu, eu tô parecendo Mas um tá certo, coach mas aqui é falando essas verdade. coisas, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Mas isso é uma verdade, né? Eu sentia a necessidade, né? Eu sentia a grande necessidade de aprender o idioma, de me comunicar com as pessoas, né? Porque eu não falo inglês, né? Eu entendo um pouco de inglês e tal, mas eu não falo inglês. Então eu vim para a Alemanha para ficar. E eu vim e eu convivo no meio de alemães, né? No meio no meu círculo de trabalho aqui, eu preciso falar alemão. E na minha, né, para estudar, né? Eu estudo música aqui na Alemanha, então o meu curso é todo em alemão. Então eu tenho que falar Uhum. alemão, não tem jeito. Então eu caí na real. É aquela coisa de você cair na real, assim. Eu preciso falar, não tem outro caminho. Não tem um atalho. Eu tenho que passar por esse caminho aqui, né? E hoje eu enxergo como um sentimento de satisfação muito bom. É um dos motivos que me mantém na Alemanha é a alegria de falar alemão. Todo dia eu sinto saudade do Brasil. Todo dia eu morro de saudade das comidas do Brasil, da alegria da minha terra. Mas uma das coisas que me deixa feliz em morar na Alemanha é o orgulho e a satisfação de me comunicar no idioma deles. Isso é muito bom. Caramba, essa sensação de liberdade na comunicação não tem preço, né? Caramba, é É verdade. muito bom. Quando eu comecei a entender as pessoas também no dia a dia, assim,
Eu lembro de situações dentro do trem, por exemplo. Tava dentro do trem, o pessoal conversando na frente ou atrás, eu tava entendendo. Eu fiquei todo feliz. Caramba, tal. É uma sensação muito boa. O Também. pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui, mas, pessoal, a gente vai responder as perguntas de vocês, beleza? Eu só tenho mais algumas perguntas para o Kainan aqui, para a gente dar continuidade no raciocínio. A outra pergunta que eu tenho aqui para você é a seguinte. Usando a metodologia, você conseguia ver progresso? Tipo assim, você estava estudando, estava se dedicando, você sentia que estava subindo na escadinha e vendo o progresso? Ou foi diferente, ou teve muitos altos e baixos? Como é que foi esse lance de sensação de progresso, de estar evoluindo? Não, realmente eu sentia o progresso, né? Claro que no começo você acha que você sente às vezes que não está aprendendo, né? Mas você percebe que está aprendendo quando você se compara com 2 meses atrás, com um ano atrás, sei lá, com no meu caso foi meses, né? Eu me comparava com um mês atrás, aí no outro mês eu me comparava com um mês atrás. E eu percebia que eu estava bem melhor, tipo, eu estava conseguindo entender os alemães, né, e formar frases rápido, né? Como é que eu posso dizer? Uhum. Fluía, né? A questão da fluência. O fluir não quer dizer falar fluente, não quer dizer saber tudo. É você flui aquilo que você precisa, né? Flui natural aquilo que você quer falar. E isso foi fluindo, tipo, buscar na mente aqui as palavras, a estrutura da frase, falar no passado, falar no presente, né? E isso foi fluindo. E aí eu fui realmente percebendo que esse grau de crescimento no decorrer dos seis Maravilha. meses. Eu sei que você se dedicou bastante e eu percebi que você estava motivado ali, fazendo o que tinha que ser feito, etc. Eu lembro. Mas teve momentos que você se sentiu desmotivado? Se sim, por quê? E o que é que te causou motivação para continuar? Eu acho que para todo brasileiro, igual eu, que é apaixonado pelo Brasil, passa por altos e baixos aqui na Alemanha, em outro país, em termo emocional, de saudade, vontade de voltar. E eu acho que a época que eu fiz o curso com você foi durante a pandemia, se não me engano. Então foi um momento de turbilhão de sentimentos, turbilhão de emoções em que a gente viveu, todo mundo, né? Insegurança na questão do trabalho, mexeu muito com a gente essa época. Então, teve momentos, sim, que eu pensei, sei lá, que dava uma desanimada, entendeu? Mas nessa época eu morava em um VG, para quem não sabe, é uma casa compartilhada, né? Com outros alemães, com outras pessoas que só falavam alemão. E aí, às vezes eu estava no quarto ali desanimado, pensando na vida, aí eu tinha que estudar, eu pensava, vou estudar não. Vou assistir aqui um vídeo em português, quero assistir algo em português, aí assistia um filme dublado em português ou um vídeo, mas aí depois eu ia na sala, aí alguém falava comigo em alemão, uma coisa que eu não entendia, aí já virava a chave de novo, aí eu, eita, eu tenho que estudar, eu não entendi o que essa pessoa falou. Já voltava correndo e estudava, tipo, para buscar essa fluência, essa tranquilidade de entender. Então, Tá, então, foi assim. obviamente, a desmotivação, as desmotivações aconteciam, mas aí o que te fazia meio que continuar era o fato, claro, provavelmente tiveram vários motivos, mas um deles é que você realmente estava morando aqui na Alemanha, via alguém falando alemão e pensava, eita, tem que correr atrás porque eu tô aqui, eu quero entender, me comunicar em alemão. Era mais ou menos isso. Isso mesmo. Justamente isso aí. Exatamente isso. O sentimento era esse, eu queria me sentir parte, né? Me sentir que pertenço a esse lugar, que estou aqui, eu quero entender, eu quero falar, eu quero ser entendido também, eu quero me Uhum. expressar bem, e quero entender o que o povo está falando.
Essa foi minha Antes de você motivação. usar essa metodologia que eu aplico, né, que é a metodologia ADD, alemão do dia a dia, você já tinha feito algum curso presencial, algum curso online? E me fala como é que foi a experiência em relação, se você fez, como é que foi a experiência, etc. A gente quer saber um pouquinho sobre isso. Travou um pouco aqui, mas eu acho que eu entendi sua pergunta. Se eu fiz Uhum. um curso antes, né, do seu. Então, eu fiz um curso de alguns meses, né, na primeira cidade que eu cheguei, em Colônia, mas foi um curso em, como é que eu posso dizer? Claro, todo curso, tem pessoas que fizeram esse curso que se deram muito bem, mas para mim foi complicado, né? Eu não consegui tirar muito proveito desse curso que eu fiz, porque nessa época eu estava em outra cidade e eu convivia, mesmo estando na Alemanha, eu só convivia com brasileiros, então eu não treinava. E o curso era uma sala de aula com muitas pessoas, né? E todo em alemão e muito rápido, aquele pensamento rápido, aquela proatividade alemã, né? O jeito alemão de ser, claro, é eficiente, mas isso para mim envolveu muita questão sentimental, emocional. Você se sente, sei lá, pressionado. Eu sou uma pessoa que se eu me sinto pressionado, eu não funciono. Trava minha criatividade, trava meu raciocínio, minha questão de absorção de conhecimento. Então, eu não conseguia absorver conhecimento, eu não conseguia entender, porque a aula era toda em alemão, né? E aí, quando o professor via que realmente a turma não entendia nada, aí ele falava em inglês. Para mim, não adiantava de nada. Eu não falo inglês. E aí, eu fiz esse curso e foi lá onde eu aprendi essas coisas, né? Frases do dia a dia, alguma coisa assim, mas não conseguia ter diálogo, não conseguia conversar. Entendi. É, você, quando você estava fazendo as aulas, etc., você sentiu algum receio por eu não ser falante nativo de alemão? Tipo assim, ele é brasileiro, vou ver aqui como é que é, mas eu não queria fazer aula com brasileiro, não. Se você teve algum receio pelo fato de eu ser brasileiro, o que é que te fez falar assim, não, vou fazer aula com ele, porque vai me ajudar? Como é que foi isso? Não tive nenhum receio, muito pelo contrário. Eu já te conhecia e sabia que você fala alemão muito bem e tem um método muito bom de ensino. E justamente o fato de eu ter te procurado é porque eu sabia que você iria conseguir preencher as lacunas de dúvidas que tinha ficado na minha cabeça no curso que eu tinha feito e ia conseguir me ajudar com essa questão de eu perguntar como que eu diria isso em alemão, como que o alemão pensa. E eu precisava perguntar em português para alguém. Eu precisava de alguém que me ajudasse, que usasse o meu idioma como trampolim para chegar onde eu queria, né? Pra, a questão da associação não é tradução literal, gente. Tipo, não é traduzir. Tem coisa que, mesmo se você traduzir, tipo, isso às vezes ainda acontece. É normal, acontece um pouco. Você pensa em português e fala em alemão. E aí você vai falar com estrutura parecida com o português. Quando você adquire uma certa fluência, acontece isso, né? E aí os amigos alemães que eu tenho aqui, eles falam, ô, Kainan, eu entendi o que você quis dizer, mas nós diríamos assim. E aí eles vão e me corrigem, né? Mas é justamente isso que por esse motivo que eu procurei você, né, brasileiro que fala alemão bem e desenvolver um método que me desse essa possibilidade de falar alemão, o alemão em Maravilha. 6 meses, né? Show de bola. Kainan, o que é que você conquistou por saber alemão, tanto na vida pessoal ou na vida profissional? O que é que você conseguiu conquistar pelo fato de você ser independente no alemão? Rapaz, isso é uma pergunta Manda.
Fala, profunda, fica à né? vontade. Eu conquistei muita coisa, né? Primeiramente, conquistei dentro de, assim, internamente, um sentimento de felicidade, um sentimento de capacidade, né? De que eu sou capaz, de que eu consigo falar outro idioma. É um dos idiomas que quem não fala tem medo, né? A pessoa acha é muito difícil, tal. Isso, hoje, falar alemão me traz um sentimento de satisfação grande, como eu falei. Mas se tratando da parte prática, eu conquistei a liberdade de, como eu sou músico, eu sou um artista que mora na Alemanha, de me conectar com o meu público, um novo público, né? Eu tenho um público no Brasil, claro, eu sou um artista que toca música do Nordeste, mas no momento que eu estou aqui na Alemanha, eu alcanço um novo público que quer se comunicar comigo também. E eu passo a conseguir me comunicar com eles, falar com eles, né? No meu show, fazer uma brincadeira, fazer um comentário, anunciar minhas redes sociais no show, falar essa música foi feita em tal ano, essa música é minha, tá no meu CD, tudo em alemão, e eles entenderem, e eu perceber a cara deles lá embaixo assim, como que esse cara tá falando alemão? É muito massa esse sentimento assim, e a questão do curso que eu faço, eu estudo música no Instituto Waldorf, aqui em Witten, né? E no começo, né? Eu não falava nada, não conseguia conversar com o meu professor, né? E ele falava comigo através de sinais, assim, parecendo como se eu fosse mudo, porque eu não conseguia falar com ele. E aí ele mostrava no piano, assim, o que queria que eu tocasse. E aí foi justamente quando eu comecei a fazer o curso com você. E aí, em 6 meses, eu lembro que ele chegou e falou para mim assim: eu não acredito que hoje eu consigo conversar com você. Que a gente consegue conversar assim. Eu estava na sala dele tomando um café com ele assim e tal, que a gente se tornou amigo, né, de bater resenha e conversar. E ele brincando assim: eu não acredito que eu consigo conversar com você hoje e há 6 meses atrás você não entendia nada. Eu falei: eu também estou impressionado. Então, isso para mim é uma conquista muito grande, né? Eu poder estudar, né, assistir às aulas em alemão, entender o conteúdo das aulas lá onde eu estudo e andar na Alemanha sem medo, pegar um trem, perguntar uma informação, se o trem atrasou, eu posso ir no guichê ali pedir informação, por que que o meu trem atrasou? Eu preciso de uma nova reserva, tal, tipo, sem preocupação nenhuma, isso é muito Maravilha, bom. maravilha. É, uma outra pergunta aqui. Tu acha que tu. Porque, por exemplo, tu foi evoluindo, etc. E, obviamente, para a gente se comunicar, a gente precisa lembrar das frases que a gente estuda. Ou para a gente ter uma boa pronúncia, a gente também precisa lembrar que aquela palavra, ou enfim, aquelas palavras têm aquela sonoridade. Tu acreditava que tu tinha uma memória boa para internalizar as informações e utilizar? Como é que era esse lance da memorização? Tu pensava assim, ah, não, eu sempre tive uma memória boa, vai funcionar, ou tu achava que tua memória era ruim, e aí o que é que tu fez para realmente passar a lembrar das coisas? Me fala um pouquinho desse lance de memorização das Eu considero que a minha. Eu considero que eu tenho uma memória boa, mas eu também considero que eu tenho uma forma diferente de memorizar, né? Como é que eu posso dizer? O meu trabalho de memorização tem muito a ver com repetição, como é que é a palavra, meu Deus? Com convivência. Eu tenho que conviver com aquilo rotineiramente, repetidamente, né? Às vezes, tipo, tem uma palavra que eu ouvi hoje, que eu aprendi hoje, e sei lá, daqui a meia hora eu esqueço. É normal, eu acho que isso é normal, acontece com todo mundo. Às vezes eu estou assistindo um filme em alemão, aí o cara fala verbo que eu não sei ainda. Aí eu pauso, vou olhar aqui, que verbo é esse e tal. Aí eu, beleza e tal. E daqui a pouco ele fala de novo o mesmo verbo e eu esqueci. Aí eu olho de novo, tal. Mas se eu ver esse verbo hoje, amanhã, e aí se eu pego
e entendo, falei, eu preciso aprender esse verbo, eu preciso colocar esse verbo no meu dia a dia, no meu vocabulário, né? E aí eu tento formar uma frase com esse verbo, tal, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o verbo abdempfen, abafar, né? E aí eu, o que é isso, meu Deus, né? É, 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 porque eu tava tocando bateria na faculdade lá, e aí o cara mandou eu colocar um pano em cima da caixa, né? Da bateria para abafar o som. E ele falou, eu não entendi. Aí, mas depois ele falou de novo, eu entendi pelo gesto o que que era, né? E aí tem verbo que a pessoa fala e você nunca esquece. Tipo, pega você de vez assim e você memoriza, né? Mas eu considero que eu tenho uma memória boa. Acho que por conta de ser músico também e músico autodidata, né? Que eu aprendi em casa, nos palcos. Então, um músico autodidata, ele é forçado a trabalhar a memória de uma forma, de uma forma mais forte, né? Porque ele precisa realmente da memória para tocar. Não, ele não vai ter, eu não tenho o papel e a partitura para ler as músicas que eu preciso tocar. Tem que Aham. estar na minha cabeça. Agora, em relação à questão do tempo, né? Porque hoje em dia a correria danada, tem gente que tem família, tem filho, tem filha, tem gente que trabalha, às vezes tem dois empregos, ou trabalha em cidades diferentes, enfim. Hoje em dia a gente realmente quase não tem tempo para fazer tudo que a gente quer fazer. Como é que foi a questão do tempo para você? Você realmente tinha pouco tempo e conseguiu, você colocou isso como uma prioridade, ou você tinha muito tempo? Enfim, fala um pouquinho da questão do tempo. Como é que foi isso contigo? Ah, eu acho que eu tinha um tempo, digamos assim, o tempo comercial, porque eu, por conta do estudo, né, da faculdade, eu estava lá na faculdade durante o dia, no instituto, e chegava em casa depois das 6, depois das 5, às vezes, e ia estudar, ia fazer o curso ali com você e tal, né? Às vezes a gente fazia aula online, né? Ou às vezes eu fazia os capítulos sozinho e a gente só ia revisar, né? Então eu tinha aquela coisa de... eu tinha tempo, mas às vezes estava muito cansado, estava a cabeça exausta, né? Você sabe como é no começo, no começo, parece que nós fazemos um esforço para entender. Então a gente cansa. Você está sentado ouvindo a pessoa falar alemão e você cansa, porque você está se esforçando para concentrar e entender o que que a pessoa está falando. É diferente do que em português. Em português, no seu idioma, a pessoa fala, você pode estar, sei lá, fazendo outra coisa e entendendo ao mesmo tempo. Em alemão, não. Pelo menos no começo, você tem que concentrar bastante ali para não perder nada do que a pessoa está falando e tal. E aí é isso. É, mas eu tive tempo, sim. Eu tive tempo suficiente. Eu não posso reclamar, não. Eu acho que tem pessoas que têm o tempo bem apertado, né? Tem trabalho, faculdade, às vezes realmente tem que é, se, se virar, né? Para estudar e tal. Mas eu não tinha muito tempo, mas eu tinha tempo Tá, e o que é que suficiente para você aprender. diria para as pessoas que têm menos tempo do que você? Você me falou também que você chegava cansado e tudo mais, mas mesmo assim fazia o que tinha que ser feito. Sei lá, qual conselho que você daria então para as pessoas que têm menos tempo e têm esse cansaço ali no final do dia e tudo mais? O que você tem a dizer para essas pessoas? O que eu posso dizer é você é, pensa na recompensa, né? Sempre enxerga a recompensa e não espera ter vontade, né? Pensa, coloca isso como disciplina, como necessidade, né? A gente não escova os dentes porque tem vontade, a gente escova os dentes porque precisa, é uma necessidade. A gente se alimenta porque é necessidade, né? Sei lá, a gente vai para o trabalho às vezes sem vontade, porque é uma necessidade. Então é uma questão de consciência de necessidade, né? Eu diria isso, a pessoa que tem pouco tempo, é melhor pouco tempo todos os dias do que nada, do que talvez você tentar
se arrepender, aí faz muito um dia, aí no outro já não faz nada, entendeu? É melhor, acho que foi você mesmo que me falou isso uma vez, é melhor um pouquinho, né, do estudo do que você, daqui uma semana, você faz outro capítulo, aí desmarca a aula, né, e volta. Eu acho que é questão de dedicação e interesse mesmo, força de vontade. Tanto é que eu uso até, de um tempo pra cá, eu passei a usar esse íconezinho aí da gotinha, porque é uma gotinha por dia. Todo dia uma gotinha. Plá, plá. Só que o problema é que a gente quer que aconteça o quanto antes, né? Uhum. O nosso cérebro quer a recompensa o mais rápido possível. Porque você falou o seguinte, quando você está estudando alemão, se você tem pouco tempo, se você está desmotivada ou desmotivado, é muito bom você pensar na recompensa. Realmente isso é maravilhoso. Você tem em mente que você vai alcançar tal objetivo. O problema de idiomas, ou de academia, emagrecer, de aprender um instrumento que é difícil, tipo acordeon ou piano, é que essa recompensa, pelo menos o resultado final, ele tá, ele tá meses à frente, ou às vezes anos à frente, a depender de como você está conduzindo isso tudo. E aí, para manter esse pensamento, realmente a pessoa ela tem que estar grata pelo que ela, é que nem você falou, ela tem que curtir o processo e estar grata pela gotinha que ela produziu hoje. Por exemplo, hoje eu estudei alemão 20 minutos, uma hora, e a pessoa ela tem que estar grata porque ela aguenta o balde que em algum momento vai transbordar. E quando esse balde transbordar, né, esse balde que transbordou, é a metáfora que eu utilizo para quando a pessoa chegou no objetivo final ali, que é ser ainda alemão, ou tem pessoas que querem ser fluentes e tudo mais. Se bem que fluência está muito distante, eu coloco como primeira meta independente, né, que está mais próximo. Então eu uso essa gotinha aí como uma metáfora para todo dia uma gotinha, todo dia uma gotinha, em algum momento esse balde vai transbordar. Beleza, mais outra pergunta aqui. Você sempre teve dinheiro sobrando para investir no alemão, na sua educação, no idioma e tudo mais? Você sempre teve dinheiro sobrando? Será que travou? Vou aqui. Travou, né? Vou perguntar de novo. Agora voltou. Tá bom. Em relação a investir no seu aprendizado de alemão, você tinha dinheiro sobrando para isso ou você teve que se sacrificar? Eu tive que me sacrificar um pouco, né? Porque na época da pandemia, que eu comecei a fazer o curso, foi durante a pandemia, então para os músicos, para os artistas, foi um tempo difícil, mas eu sacrifiquei realmente um pouco ali do orçamento que eu tinha. Para mim não foi, na verdade, um sacrifício, foi um investimento necessário, né? Para que eu pudesse adquirir ali o conhecimento que eu Uhum. precisava. Então, não é um dinheiro que estava sobrando, né? Realmente foi um investimento, né? Bem Uhum. pensado. Tu já chegou a aprender utilizar material gratuito? Já chegou a crer que apenas o material gratuito seria suficiente para você aprender alemão? Qual é a sua visão entre material gratuito na internet ou um curso específico? O que é que você pensa em relação a isso? Então, eu acho que o material gratuito ele serve como como é que eu posso dizer, como uma base para você manter o contato com o idioma, você manter ali uma certa frequência de contato, né? Mas o que vai corrigir erros, o que vai te dar a base verdadeira, o fundamento, o alicerce do idioma, o grosso mesmo, você tem que investir, você tem que ter alguém para te ajudar e muito melhor alguém que fala o seu idioma para te dar Uhum. um norte, né? Para te corrigir, tipo a pronúncia,
a estrutura de frase, entendeu? Para você mudar a cabeça, a forma que você pensa, a forma de formar a frase, né? Você pensa de uma forma e forma a frase, e você passar a pensar como o alemão pensa, né? Então, eu acho de suma importância a pessoa fazer um curso, investir em um curso realmente Uhum. muito importante. Interessante. Em relação a esse lance de procrastinação, de segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo. Você foi uma pessoa que agiu rápido para atingir seu objetivo com o idioma? Ou você foi uma pessoa que postergou muito e depois se arrependeu e percebeu que poderia ter começado antes? Como é que foi esse lance? Então, eu acho que todo mundo acaba, às vezes, cometendo um pouquinho de procrastinação na vida, mas nesse sentido eu considero que eu fui bem responsável, bem diligente, porque é, assim que você começou a fazer o seu curso, eu acho que eu fui um dos primeiros alunos, eu acredito, e, e, e eu lembro que eu fazia um capítulo por dia e depois você me sugeriu a fazer 3 capítulos por dia do livro para que a gente acelerasse o processo. E foi uma sugestão sua, né? Você falou, tipo, você sempre me motivou, sempre acreditando ali e puxando para cima. E eu falei, velho, vamos nessa. Na época, as aulas da faculdade estavam apenas online, num período de tempo, eu não precisava ir para a faculdade, então eu tive tempo em casa, então eu meti a cara, fazia 3 capítulos por dia, e é isso, é força de vontade, porque eu entendo que às vezes tem pessoas que, muita gente, que ela cria um segmento assim, só por eu estar matriculado, só de eu pagar a academia eu já estou emagrecendo um pouco. Isso é uma grande mentira, né? Isso é um auto-engano, né? Não vai aprender nada e não vai emagrecer nada. Se não se esforçar, se não pagar o preço mesmo, se não se dedicar. Então, é um grande risco. A procrastinação é um grande risco, né? Mas eu considero que eu me esforcei, né? Para adquirir ali esse alemão suficiente do dia a dia. Em 6 meses, né? Acho Maravilha. que consegui isso. O pessoal tá fazendo algumas perguntas aqui. Eu vou. Gente, a gente vai entrar na parte de vocês agorinha. Só tem uma última pergunta pro Kainan aqui, é a seguinte. Kainan, você acha que a idade influenciou no teu processo de aprendizado ou influencia? Qual é o teu pensamento sobre idade? Fala primeiro em relação a você, se sua idade influenciou na sua capacidade de aprender, e depois você pode também falar de uma maneira geral o que, é que você acha em relação à idade. A idade e aprendizado de alemão. Eu acho que a idade influencia para aprender o idioma na questão da velocidade, né? Mas não na questão de não conseguir aprender, né? Uma criança ela vai aprender muito mais rápido porque ela não tem as preocupações que o adulto tem. O adulto ele se preocupa com a série de motivos, né? O adulto ele tem o orgulho, ele tem a vaidade, ele não quer errar, né? Ele não quer errar na frente das pessoas. Então tem a timidez, né, de falar errado ou de perguntar, né? A criança não está preocupada com nada disso, ela também não tem pressa, né? O adulto tem pressa de chegar a tal ponto em tanto tempo, não sei o que e tal. A criança não está nem aí. E o adulto, por ele colocar esse tipo de preocupação, isso acaba atrasando, porque ele vai ficar preocupado em aprender muito em pouco tempo e ele não vai conseguir. Mas eu acredito que se você se esforça, né, e se você se dedica, você vai aprender independente da idade. Pode estar na idade que for. Acho que depende do método. Isso depende muito de qual método você usa para estudar, né? Para mim, né, o seu método, a forma que
que você me apresentou o alemão, a estrutura gramatical, as expressões do dia a dia, a pronúncia, né? Uma coisa que eu sempre vou ser muito grato a você, as correções de pronúncia, né? Isso é muito importante, me ajudou muito. Hoje eu fico muito feliz quando um alemão elogia a minha pronúncia. E eu lembro sempre de você, né? Que a gente ia fazendo a aula e eu ia lendo textos e você voltava, opa, né? E corrigir a pronúncia ali. Isso é muito importante, porque pronúncia é uma coisa, sotaque é outra, né? A pronúncia é você ser entendido, né? É você dizer a palavra, né? E o sotaque, sei lá, isso tem a ver com região, com país, não tem problema. Mas a pronúncia, as pessoas têm que te entender, você tem que dizer a palavra, né? Tipo, se eu falo site é uma coisa, Zeit é outra, né? Então, se eu vou ler site pensando em português, eu vou ler Zeit, porque está com a letra Z, né? Então, é muito importante Perfeito isso. exemplo. Às vezes eu dou esse exemplo também. Muito legal. Porque, né, se pensar em português na hora de ler alemão, quando estiver lendo em alemão, vai dar problema. Wollen wir kurz auf Deutsch sprechen? Ich denke, ein paar Leute wollen das gucken und genau und wissen, ob du wirklich Deutsch sprechen kannst. Genau, wir können ganz einfach, ich kann dich ganz einfach fragen, kannst du dich kurz vorstellen? Ja, ich kann mich vorstellen. Ja, ich bin keiner Araujo. Ich bin 32 Jahre alt. Ja, ich wohne in Deutschland seit 4 Jahren. Ich bin in Deutschland seit 2019. Ich bin Musiker, ich spiele Akkordeon und Gitarre und singe auch. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein, mit dir zu sprechen und mit euch Perfekt, zu das freut sein. mich auch. Ja. Wie war dein Tag? Was hast du heute alles gemacht? Ja, ich habe Ferien. Ich habe heute ausgeschlafen. Ich bin heute ausgeschlafen, gut geschlafen. Und ja, ich bin aufgestanden, gefrühstückt und ich habe zwei Pakete in DHL verschickt. Ja, ich habe etwas verkauft und ja, einfach so. Ich bin heute den ganzen Tag Okay, zu Hause perfekt. geblieben. Und was machst du morgen oder am Wochenende? Du hast mir gesagt, dass du vielleicht nach irgendwohin fährst, oder? Okay. Stuttgart, Was, ja. was machst du dort? Ja, ich habe zwei Konzerte dieses Wochenende. Ich fahre morgen nach Stuttgart. Ja, und ich habe ein Konzert am Freitag und Sonntag. Ja, Ok, sehr in gut. Stuttgart. Aí, pessoal, vocês que perguntaram, né, se ele fala alemão, tá aí, ele falando alemão. Mas para quem entende, perceber o que é que ele falou e etc. Agora a gente vai responder as perguntas de vocês. Quando colocamos o dann habe ich ou dann ich habe? Ich habe, dann habe ich, porque dann seria a posição número 1 na frase, logo depois vem o verbo na posição 2. Então, dann habe ich, e aí você continua. Para ver se tem perguntas, com certeza eu vi algumas perguntas aqui. Agora, vamos subir. Ah, deu para subir tudo, vamos lá. Primeira pergunta, se o evento é gratuito. Então, eu vou realizar um evento online e um evento 100% gratuito. E você consegue se inscrever nesse evento com o link que está na bio aqui no Instagram. E se você estiver vendo esse vídeo numa outra rede social, só procurar o link na descrição do vídeo. Para se cadastrar é rapidinho, 3 segundos você se cadastra e está resolvido. E nesse evento eu vou te passar informações muito valiosas para você aprender o alemão do dia a dia em até 6 meses. Se você quiser acelerar juntas, só continuando aqui.
fico muito feliz. Aí tem a pergunta, né? Kainan, você já consegue... teve uma pergunta aqui, há quanto tempo você estuda alemão? Perguntando isso. Quer responder? Eu estudo alemão. Eu moro na Alemanha há 4 anos. Os primeiros 8 meses, os primeiros 2 meses estava em turnê, então eu não aprendi praticamente nada de alemão nos primeiros 2 meses. E depois eu quase 6 meses na cidade que eu morava. Então, há, eu diria 3 anos e pouco que eu tenho um contato, né, de estudar o alemão. Beleza, teve uma pergunta aqui se você fez um curso, né, desse método que eu aplico, ou se você fez aulas particulares também com esse método que eu aplico. No caso, respondendo a pergunta, o Kainan fez aulas particulares, mas seguindo esse método, que é o método alemão do dia a dia que eu aplico, independente de onde eu dou aula, se a aula é gravada, se é um curso, se são mentorias, enfim. É, a metodologia é a mesma sempre, alemão do dia a dia. Claro, o alemão formal, obviamente, que é importante saber gramática, o alemão formal, mas também o alemão do dia a dia para que você entenda as pessoas falando na rua e você consiga se comunicar com mais eficiência. Tem elogios aqui pro Kainan, você é show, Kainan. Eu vi foto com sanfoneiro assim, sanfoneiro Travou. parabéns pela live, obrigado pessoal, parabéns, tem muita elogio bacana aqui. A Adriana falou que está fazendo um curso comigo, super indico, a melhor forma de aprender é ter um professor que vai ter que aprender japonês agora, hein? Aqui. Raviri, teu curso tem livro? Isso, eu vou tocar no Ah, Japão em maio. Por tá. isso que ele falou isso. Raviri, teu curso tem livro? Tem um material didático, com certeza. Realmente, um curso ele tem que ter material didático, tem que ter exercício, senão não é eficiente, né? Você tem que ter algo ali para revisar em casa, para estudar, e tem que ter o exercício correspondente àquela matéria, porque os exercícios vão ajudar na sua fixação. Nath falou que quer fazer o curso comigo, maravilha, bem-vinda. Ainda você fez o curso particular ou na plataforma? Aí, beleza, vamos lá. Cheguei aqui no final já. O homem rasgando. Qual é a forma mais fácil de entender os artigos? Então, depende do que você quer saber em relação aos artigos. É memorizar os artigos das palavras? Essa pergunta sempre vem. Precisa pegar uma lista de palavras e ficar decorando que aquelas palavras são de, aquelas são de, são das. Você pode até pegar uma regrinha ou outra que vai ajudar, mas não pira muito nisso, não. Vamos supor que você tenha meia hora para estudar hoje. É muito mais importante você focar essa meia hora dos seus estudos em tentar entender o alemão falado, em ler um textinho ali no nível em que você está, ou aprender frases, do que você pegar uma lista de palavras e ficar tentando decorar essas palavras porque elas têm o artigo de, del, das. Isso não é eficiente. Então, tem que pensar com inteligência para que você realmente acelere o aprendizado. Acelerar o aprendizado envolve peneirar aquilo que você não vai precisar num primeiro momento. É você otimizar o seu estudo. Eu dou um exemplo de academia porque eu estou malhando no momento e fico lendo coisas sobre academia, né, também. É o seguinte, você está malhando e você quer realmente ter um corpo bacana e etc. Se você consegue ter um corpo bacana e reduzir, né, ou seja, chegar no seu objetivo mais rápido, se você aplicar tudo em ciência para que você atinja aquele objetivo. Então você tem que fazer uma dieta adequada, né, para você e dentro do que a ciência entende que é saudável e adequado para os seus objetivos. Tem que fazer um treino X,
ou Y, e você vai conseguir acelerar seu objetivo. É a mesma coisa em relação ao aprendizado de idiomas. Você consegue acelerar o aprendizado se você está usando a metodologia que vai ao encontro dos seus objetivos. Se você tiver, por exemplo, se você tem um objetivo de só passar numa prova, porque você precisa de um certificado para realmente mostrar na faculdade ou o que for, e se o objetivo é só passar naquela prova, você precisa procurar um curso que vai te preparar para aquela prova. Porém, se você, eu moro na Alemanha, ou então eu moro no Brasil, mas me interesso bastante por esse alemão do dia a dia, porque eu tenho aprendido bastante o alemão formal, sem engessado e tudo mais, eu quero um alemão mais focado no dia a dia, com frases úteis que realmente eu vou utilizar no dia a dia e vou ouvir com frequência. E aí você vai procurar um método que vai te ajudar nisso. Então, assim, não tem. É muito assim, qual é a minha necessidade, o que é importante para a minha vida num primeiro momento, para os próximos meses, em busca disso, para atingir esse resultado. Porque senão você vai postergar demais, vai ficar andando em círculos, vai demorar. E enfim, o tempo vai passando, a idade vai chegando e a gente não quer perder mais tempo. Enfim, demorar 3, 4, 5 anos, entra num curso, entra em outro. Eu fiz isso, tem muita gente que me procura que fez isso também, né? Ravile, me ajuda. A pessoa me manda assim, ó. Ravile, me ajuda, você é minha última opção para eu passar nessa prova. Aí eu falei, ei, não sou opção para você passar na prova. Eu não preparo para a prova mais. Já preparei, mas eu não acredito nisso, em preparar para a prova. Eu sei aquilo e que é necessário para ela por causa do visto, enfim, mas eu não acredito que aquilo vai ajudar a pessoa a falar realmente o alemão que ela precisa falar no dia a dia e ser independente e tudo mais. Então, assim, é procurar quem pode te ajudar para o objetivo que você tem. Diego Oliveira, quero saber tudo, não entendo nada. Em português a gente não sabe tudo, né? Imagina em alemão. Então, pensar nos seus objetivos principais. Deus me livre ficar memorizando os artigos. Gente, chegando ao final, quero muito agradecer a presença online de vocês. Quero agradecer os comentários, os apoios. Quero agradecer muito o Kainan, não só pela coragem que ele teve de mudar para a Alemanha e de encarar tudo, mas pela determinação, pela confiança também no meu trabalho, por ter aceitado participar aqui dessa entrevista, né, obviamente. Kainan, brigadão, viu? Quais são suas considerações finais? Gente, vocês estão ouvindo o Kainan? Eu não estou ouvindo o Kainan, não. Agora sim, mas não estava Tá ouvindo ouvindo nada. agora? Você falou, não ouvi nada, nada, nada. Eu queria saber se o pessoal ouviu, porque se o pessoal ouviu. É, desculpa, eu acho que por conta da conexão o microfone desativou só para Ah, os dados. entendi. Desculpa Então, aí. de novo, desculpa. Então, tem como você repetir suas considerações finais? Nossa. Tem, sim, claro. Então, eu que agradeço, o que eu disse é eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição, você pode contar comigo sempre, fico muito feliz em ver o seu crescimento, né, do seu curso, do seu método, um método inteligente, um método prático, altamente eficiente, realmente funciona, eu sou a prova disso, né, de que em 6 meses nós conseguimos adquirir o alemão suficiente para se virar aqui na Alemanha ou em qualquer país de língua alemã, por conta, né, do seu esforço em desenvolver esse método, você é uma das pessoas mais
focadas e determinadas que eu conheci na minha vida. Isso é maravilhoso, né? Isso é muito bom. E todo mundo que se interessar e quiser realmente aprender alemão, se inscrever, se matricular no seu curso e que corresponder, né, com, o que a pessoa deve fazer, eu tenho certeza absoluta que a pessoa vai aprender e vai adquirir esse mesmo resultado, porque o seu método é maravilhoso, é eficaz, é muito bom. Eu só tenho a agradecer. Pode Maravilha, contar comigo gente. sempre. Kainan, obrigado pelas palavras. Gente, eu acredito que vocês ouviram agora, porque ele repetiu tudo. Então, quero mandar um beijo para vocês. Grande abraço e a gente se vê na live de amanhã às 16 horas, beleza?